Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui uma aula de revisão de uma segunda parte do assunto globalização. Essa segunda parte completa a primeira parte que já foi trabalhada aí no canal, já está disponível aí, que trata mais do processo de formação da globalização. Essa parte aqui, que eu estou chamando de globalização 2, ela trata mais da desigualdade, da questão da desigualdade e dos conflitos no processo de globalização. Então eu vou falar primeiramente da questão da desigualdade e depois eu vou tratar dos conflitos, ok? Bem, vamos lá então. Primeiramente, sobre a desigualdade, quando a gente fala de desigualdade, aqui nesse contexto a gente está falando de desigualdade social, né? E como é que a gente mede a desigualdade social? Tem vários índices para medir essa desigualdade, mas basicamente, né, o índice mais usado aí no mundo atualmente é o índice Gini, o índice de Gini, que tem esse nome por causa do matemático que o desenvolveu. Esse índice, ele mede a distribuição, na verdade, de qualquer coisa que você queira dentro de uma população. Poderia ser a distribuição de telefones, de TVs, de casas, a distribuição de propriedade da terra, enfim, distribuição de qualquer coisa. Mas nesse caso aqui a gente vai falar basicamente da distribuição de renda, né, de dinheiro, certo? Daí quando a gente pensa na medição feita pelo Gini, a gente poderia destacar basicamente duas questões aí, né? Dois aspectos dessa medição atualmente. A desigualdade que o Gini pode medir dentro dos países e a desigualdade entre os países. Quer dizer, a desigualdade, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, e a desigualdade dentro do Brasil entre ricos e pobres aqui, e a desigualdade dentro dos Estados Unidos entre ricos e pobres lá. Tá? Então são duas coisas diferentes, né? Até certo ponto independentes, inclusive. Tá? O que a gente vê nas últimas décadas, né, o que os dados mostram é que a desigualdade dentro dos países vem aumentando da década de 80 para cá, enquanto que a desigualdade entre os países tem diminuído do mesmo período para cá. Então teve um aumento, portanto, da desigualdade entre os países, dentro dos países, e uma diminuição da desigualdade entre os países. Isso geralmente é explicado pelo próprio processo de globalização, pelo fato de que países mais pobres receberam muitas indústrias, muitos investimentos nas últimas décadas, enquanto países mais ricos viram indústrias irem embora e viram se aprofundar o processo que a gente chama de desindustrialização, que é exatamente quando indústrias de países mais ricos vão embora para países mais pobres em busca de mão de obra barata, de incentivos fiscais, de terrenos mais baratos, enfim, de menores custos de produção. E aí, é claro, o que acaba acontecendo é que para os donos e acionistas dessas empresas nos países mais ricos, os lucros aumentam, então você tende a ter mais enriquecimento na elite dos países mais ricos, mas entre os trabalhadores desses mesmos países, a tendência é a diminuição dos empregos, né? Então o aumento do desemprego, ou pelo menos a diminuição da qualidade e da remuneração dos empregos. Então basicamente os lucros das grandes empresas aumentam e os salários dos trabalhadores diminuem. Isso dentro dos países desenvolvidos. Já em relação à diminuição da desigualdade entre os países, a gente poderia pegar como exemplo clássico aí a comparação entre Estados Unidos e China. Né? A China, até a década de 80, era um país bem pobre mesmo. E enquanto os Estados Unidos estavam no auge ali, não estava tão no auge mais, mas ainda tinha uma economia muito boa. Quer dizer, ainda tem, né, uma economia muito boa, mas
né, até então, até a década de 80 ali, não havia nenhuma ameaça mais clara à estabilidade, ao crescimento da economia dos Estados Unidos, enquanto que a China era um país muito pobre. De lá para cá, o que a gente viu acontecer foi que a China cresceu muito, mas muito mesmo, né? A China desde a década de 90, aí, do final da década de 90, cresce cerca de 10% ao ano, enquanto que para países como os Estados Unidos, Alemanha, por exemplo, crescer 2% ao ano, 1,5% ao ano já é uma grande coisa, né? A China vem crescendo 10% aí todos os anos, com exceção dos últimos 4 anos mais ou menos, que a China diminuiu um pouquinho o seu crescimento aí, em torno de uns 7%. Mas, de qualquer forma, a China cresceu muito. Então, a China está menos pobre. Não dá para dizer ainda que a China é um país rico, de maneira nenhuma. A China tem muita pobreza, mas a China está menos pobre do que ela era na década de 80. Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, né, ou o Japão ou a Alemanha, não cresceram, ou cresceram muito pouco. E, portanto, portanto, isso acabou aproximando, né, um pouco mais a China, o Brasil, o México ou mesmo a Índia, por exemplo, né, dos países mais desenvolvidos, ok? Bom, então o que a gente sabe é que hoje, né, a desigualdade na economia mundial é bastante grande, né, principalmente a desigualdade dentro dos países. E quais são os fatores que explicam, portanto, essa desigualdade? Bem, o primeiro fator que a gente vai tratar aqui, né, a atuação das transnacionais. O que são as transnacionais? São empresas que a gente diz que atuam como empresas rede, ou seja, elas têm uma sede num país mais desenvolvido, né, geralmente, tá? A maior parte das transnacionais estão em países desenvolvidos, mas também existem transnacionais em países subdesenvolvidos. O Brasil mesmo tem algumas transnacionais, como a Petrobras, a Embraer, o Itaú, a Ambev, o Bradesco e outras mais, tá? Mas enfim, então a gente tem ali, né? Por que chama empresas rede? Porque ela tem uma matriz, uma sede num país desenvolvido ou em outro país e tem filiais, né, em vários outros países do mundo, tá? Só que atualmente essa sede, né, ela não tem mais uma centralidade única, né? Essas filiais também se interligam. Por isso que a gente pode dizer que são empresas rede, porque é como se realmente eles começassem a formar uma rede, né, de trocas financeiras, trocas de tecnologia, trocas de matérias-primas, trocas de peças entre elas, né? E essas redes, por sinal, é interessante lembrar que elas são formadas exatamente por redes de transporte e redes de comunicação, né? Então a formação dessas empresas rede dependeu tremendamente da melhoria dos transportes e das comunicações. Para dar exemplos importantes, a gente poderia pensar em termos de comunicação, né, no desenvolvimento da internet. E em termos de transporte, no uso do transporte intermodal. Transporte intermodal, ou seja, aquele que utiliza vários modais, não é? Como é que se diz? Substituindo, né, um modal pelo outro, alternando um modal com o outro, dependendo da necessidade, dependendo das vantagens e desvantagens de cada lugar, né? E aí, para que haja um transporte intermodal, foi fundamental o uso dos containers, os containers, né? Que são aquelas caixas de metal que o pessoal gosta de fazer lanchonete hoje, mas que originalmente são usadas para transporte de mercadorias. A vantagem do container é que você pode colocar o container num navio, depois tirá-lo facilmente, colocá-lo num caminhão, tirá-lo facilmente, colocá-lo num trem, né? Tirá-lo facilmente, colocá-lo num barco. Então o container ele permite que você mude de um modal de transporte para o outro e assim barateia os transportes e torna esses mesmos transportes mais rápidos, tá?
Bom, graças a essa atuação como empresas rede, as transnacionais conseguiram criar um processo que a gente chama de internacionalização da produção. Veja bem, não é apenas produzir e vender para outros países, é internacionalizar a própria produção, fazer com que a produção aconteça em diferentes países. Tá? Então a gente tem empresas que desenvolvem a tecnologia num país, produzem peças em outros países, montam os seus produtos finais em outros países e vendem para muitos outros países ainda. Portanto, é o que a gente chama de processo de internacionalização da produção. Tá? Nesse processo, é muito comum também que essas empresas terceirizem parte das suas ações. Terceirizar significa contratar uma outra empresa para fazer uma parte das suas ações, né? E que às vezes é uma parte bastante grande. A gente vê hoje dois grandes exemplos aí do processo de globalização, a Nike, né? E a Apple, por exemplo, né? A Nike ela já começou na década de 90 ou até antes a deixar de produzir os seus tênis e as suas roupas em geral, né? E passou esse processo de produção para outras empresas, que seriam as empresas terceirizadas, né? Enquanto ela só fazia o modelo, só fazia o design dos tênis e a publicidade, né? A Apple hoje faz algo muito parecido. A Apple ela projeta os seus aparelhos, o iPhone, o iPad, o MacBook e tal, projeta esses aparelhos, mas quem os produz são outras empresas. Por exemplo, a Foxconn, que é uma empresa coreana que produz iPhone na China para vender para o mundo todo. Tá? Então a gente vê que há aí um processo de funcionamento em rede, tá? Que inclusive inclui não apenas as filiais da própria empresa, né? Mas também filiais e fábricas de outras empresas interconectadas. Tá? Por tudo isso, a gente diz que as transnacionais elas ganharam esse nome, né, devido ao ganho de maior autonomia. Antes, essas empresas eram chamadas de multinacionais, até aí a década de 80, porque elas simplesmente atuavam em vários países apenas, mas em cada um deles elas mantinham um certo vínculo com o país. Atualmente elas atuam em vários países diferentes de forma muito interrelacionada, né? E portanto a gente prefere usar o nome transnacionais, porque é como se elas estivessem atuando para além das fronteiras dos países, tá? Também muitas vezes elas são chamadas de empresas globais por causa disso, né? Então empresas que têm muito mais liberdade de atuar na economia mundial. E exatamente por isso, né, que elas acabam contribuindo com o aumento da desigualdade social, tá? Por exemplo, no caso dos países desenvolvidos, que acabam perdendo os seus processos produtivos para outros países menos desenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata. Tá? Bom, um segundo fator aqui da questão da desigualdade, da produção ou da manutenção da desigualdade, é o estabelecimento de uma nova divisão internacional do trabalho, né? Ou nova DIT, como a gente chama também. A nova DIT, ela o que ela tem de novo, né, é que a antiga DIT ela era dividida apenas em países desenvolvidos e industrializados e países subdesenvolvidos ou pobres e não industrializados. Então era uma relação simples, né? Você tinha dois grupos, os desenvolvidos produziam mercadorias industrializadas e os subdesenvolvidos produziam matéria-prima e alimento, e eles trocavam, né, essas mercadorias. Agora a gente tem três grupos de países. A gente tem os países, vamos colocar assim, né, os países desenvolvidos industrializados, os países subdesenvolvidos industrializados e os países subdesenvolvidos não industrializados. Tá? Esses países desenvolvidos e industrializados continuam dominando a tecnologia, ponto que eu já vou tratar aqui logo em seguida.
enquanto que os países subdesenvolvidos e industrializados são países subdesenvolvidos que se industrializaram, mas que nem por isso se desenvolveram. São países que continuaram com características de países subdesenvolvidos, exatamente por não dominarem a tecnologia. E tem países desenvolvidos industrializados, que mantêm o domínio tecnológico, os países subdesenvolvidos industrializados que se industrializaram, mas não se desenvolveram, exatamente porque não têm domínio tecnológico, e os países subdesenvolvidos não industrializados que continuam sem industrialização e se mantêm como países produtores de matérias-primas e alimentos, né? Bom, em relação a esse domínio tecnológico, né, o que eu acho importante chamar a atenção é o seguinte, é que desde aí da década de 40, 50, ficou muito claro que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ou também ciência e tecnologia, passaram a ser muito importantes para garantir o poder e a influência econômica de um país na economia mundial. Por quê? Porque a gente está vivendo o momento, né, desde esse período da década de 50, a gente vive o momento da terceira revolução industrial. E a terceira revolução industrial, mais do que as outras primeiras, deixou muito claro que o domínio da tecnologia garante o aumento de produtividade, né? E mais, o domínio da tecnologia garante garante o domínio sobre o comércio dessa tecnologia, né? Sobre o uso dessa tecnologia. E, portanto, quem domina a tecnologia acaba tendo a garantia do recebimento de royalties, ou seja, de pagamentos pelo uso da tecnologia que foi desenvolvida. Então, quando a gente pensa aqui na relação, por exemplo, entre um país subdesenvolvido e industrializado e um país desenvolvido e industrializado, o que acontece é que esse país aqui, o subdesenvolvido, paga royalties para o país desenvolvido, exatamente porque esse país subdesenvolvido está industrializado, mas ele não tem sua tecnologia própria, enquanto que os países desenvolvidos industrializados têm a sua tecnologia que é utilizada nos outros países, tá? Então, o domínio tecnológico ele garante a continuidade da desigualdade na economia mundial, mesmo com a expansão dos países, com a expansão da industrialização para outros países que antes não eram industrializados, tá? E o terceiro fator da desigualdade é o setor financeiro, a atuação do setor financeiro atualmente. Bem, o setor financeiro é aquele que, como o nome diz, financia os outros setores. Essa é a função dele, né? A função econômica, né, digamos, do setor financeiro é financiar os outros setores da economia. Financiar, tá? O que significaria financiar? É emprestar dinheiro para os outros setores realizarem as suas ações. Quais são esses outros setores? O setor produtivo, o setor comercial e o setor estatal. O setor produtivo é aquele que envolve, por exemplo, fábricas, fazendas e que precisa investir, por exemplo, numa nova máquina, num novo trator, na construção de um novo prédio e tal, para produzir. E muitas vezes o dinheiro para a construção, para esses investimentos, vem exatamente do setor financeiro, certo? A Bolsa de Valores, entre os exemplos aqui, né, de setor financeiro, a gente tem primeiramente os bancos e as bolsas de valores, né? Os bancos são mais fáceis de entender, eles simplesmente guardam dinheiro dos correntistas, né, das pessoas que guardam dinheiro nos bancos, e pegam esse dinheiro e emprestam para as empresas do setor financeiro, ou para o governo, ou para as lojas, enfim, ou para os consumidores comprarem produtos como automóveis, casas e assim por diante, né? E cobram juros sobre esses empréstimos e assim eles ganham dinheiro.
As bolsas de valores, por sua vez, são os locais onde são comercializadas ações, né? Compradas e vendidas ações de empresas SA. Né? Para que existe a venda de ações? Do ponto de vista das empresas que vendem suas ações, essa compra e venda existe também para financiar as empresas, porque elas recebem o dinheiro da compra das ações e assim elas podem usar esse dinheiro para financiar as suas atividades. Né? Do ponto de vista dos acionistas, dos investidores, a compra e venda de ações pode levar à valorização das ações e assim ao ganho de grandes quantias. Né? A valorização das ações, ela normalmente é buscada pelos acionistas, mas, né, se ela for exagerada, se ela estiver fora de controle, ela pode levar até a formação de uma bolha especulativa, tá? Que seria quando as ações valorizam muito mais do que a realidade, né? Valorizam demais exatamente pelo processo de compra e venda e acabam valendo muito mais do que deveriam. E aí o problema disso daí é que a qualquer momento essa bolha pode explodir, então, o que significaria que as ações cairiam e voltariam para o seu valor normal ou até abaixo do seu valor normal, o que leva a uma grande perda de dinheiro por parte dos investidores. Já um outro ponto que eu coloquei aqui em relação ao mercado financeiro é a compra e venda de títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública. Bom, dívida pública é a dívida que os governos têm com os investidores. E a dívida pública, hoje, é muito grande na maior parte dos países do mundo, tanto em países ricos como em países mais pobres. Né? Então, quer dizer, os países ricos não estão fora do problema da dívida pública, eles são muito endividados. E alguns dos países mais endividados do mundo são também alguns dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, como o Japão, como a França, o Canadá, o Reino Unido, a Itália, a Grécia, Portugal, Espanha e outros. Tá? Para que esses países consigam manter esse endividamento, consigam pagar suas contas e renovar suas dívidas, o que eles vêm fazendo hoje é vender esses títulos da dívida pública, que nada mais são do que uma forma de conseguir dinheiro emprestado dos investidores. Os investidores, os mesmos que compram ações na Bolsa de Valores, também podem comprar títulos da dívida pública. Quando você compra o título da dívida pública, depois de um determinado tempo, esse título vence, você recebe o dinheiro de volta com juros e correção monetária. Então é uma forma de emprestar dinheiro para o governo. Só que para isso, o governo tem que garantir ou altos juros para que os investidores tenham interesse em comprar esses títulos, ou garantir baixo risco, o que significa ele se comprometer a cortar gastos em outros setores para garantir a certeza do pagamento desses títulos da dívida pública aqui. Tá? Só para fechar o raciocínio, o setor financeiro, normalmente ele é dominado, né? Quer dizer, a maior parte do setor financeiro são grupos de empresas ou de pessoas muito ricas que estão ou nos países ricos ou fazem parte das elites dos países mais pobres. Portanto, o fato desse setor hoje ganhar muito dinheiro é mais uma das formas, né, de se manter e se aprofundar a desigualdade social, certo? Bem, para finalizar aqui essa nossa revisão de globalização, vamos falar um pouquinho dos conflitos que acontecem na globalização. Esses conflitos aqui são principalmente econômicos, mas também podem muitas vezes se tornar políticos, tá? Políticos e econômicos. A gente diz que existe um conflito hoje entre norte e sul, né? Mas não entre norte e sul geográfico propriamente. Esse norte aqui estaria representando os países ricos, que na sua maioria estão no norte do planeta, enquanto que o sul estaria representando os países
pobres, que em geral estão no sul do planeta, tá? Os países ricos são exatamente os que têm as sedes das transnacionais, os que têm domínio tecnológico e os que mais controlam o mercado financeiro, enquanto os países do sul são aqueles que recebem filiais de transnacionais em busca de mão de obra barata, são aqueles que não têm domínio tecnológico e, portanto, pagam royalties para os países desenvolvidos, e são aqueles que também acabam pagando juros, né, para países ou para grupos que dominam o setor financeiro. Certo? Por isso que acaba havendo aqui então um conflito, né, entre esses dois grupos, um conflito tanto de natureza comercial, que seria aqui mais a ver com as transnacionais, como também um conflito de natureza, digamos assim, tecnológica, que tem a ver com a Nova DIT, e também um conflito de natureza financeira, certo? Mais ou menos, não absolutamente, né, mas mais ou menos há uma ligação entre os países do norte e uma organização chamada OCDE, que significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem como maioria dos seus países ricos, com exceção de alguns, como o México, por exemplo, e o Brasil, que agora está querendo entrar também na OCDE, mas ainda não entrou, tá? Então, muitas vezes quando a gente vê aí em exercícios, em gráficos, em tabelas, em textos, né, o termo OCDE, a gente pode entender como grupo dos países mais ricos do mundo, né, que às vezes também aparece apenas, né, na verdade assim, a OCDE são vários países, mas os mais ricos mesmo dentro da OCDE formam o chamado G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. E a gente tem mais ou menos como contraposição da OCDE os países dos BRICS, né? BRICS, lembrando, significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são considerados países que podem se tornar novas potências mundiais ao longo do século XXI. Só que para isso eles, querendo ou não, têm que acabar comprando várias brigas aí com os países da OCDE, porque eles precisam, para se desenvolver realmente, eles precisam acabar tendo mais autonomia em relação à produção e comércio, em relação à tecnologia e também em relação ao setor financeiro, né? Só um exemplo disso, os BRICS criaram o Banco dos BRICS, que é um banco, né, por eles controlado para tentar salvar os seus governos em momentos de dificuldade e também ajudar países aliados em momentos de dificuldade, para que esses países não precisassem recorrer, por exemplo, ao FMI. E falando em FMI, eu também achei interessante aqui, né, mostrar como que esses conflitos entre Norte e Sul, entre OCDE e BRICS, né, eles acabam aparecendo na atuação de duas organizações internacionais importantes hoje, que são a OMC e o FMI. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela é uma organização que foi criada aí na década... Na verdade, ela surgiu de uma outra organização criada lá na década de 40, 50, mas que mudou de nome aí na década de 80 e virou OMC, Organização Mundial do Comércio. O objetivo dela é promover a abertura comercial, ou seja, o fim do protecionismo, ou pelo menos a queda do protecionismo, que é quando os países dificultam a entrada de mercadorias estrangeiras, né? O problema é que a OMC tem a ver com esses conflitos, por quê? Porque os países do norte não querem a abertura comercial para os seus produtos agrícolas, querem defender os seus produtores agrícolas, enquanto que os países do sul não querem abertura econômica para os produtos de tecnologia, porque eles querem se proteger da concorrência dos países mais desenvolvidos. Bom, já o FMI, né, qual que é o papel dele atualmente? É pressionar os governos endividados para que esses governos priorizem o pagamento das suas dívidas, mesmo que isso resulte no corte de investimentos em saúde, educação, moradia, desenvolvimento econômico,
aposentadoria e outros investimentos importantes aí para garantir a qualidade de vida da população, né? Então, quando um país precisa recorrer ao FMI, ele só consegue ajuda desse órgão em troca desse tipo de ação, certo? Bom, gente, então é isso, tá? Obrigado pela atenção de vocês aí, espero que você tenha gostado da revisão, tá bom? E até uma próxima. Valeu!